a mão que costura a outra mão. Bem-vinda à nossa bonecaria de sucesso, à nossa aula. Hoje você vai aprender como fazer uma mãozinha costurando na mão. Eu sou Isudinha, do ateliê da vovozinha, e eu ensino artesãs e as aspirantes a artesãs a se aperfeiçoarem a técnica de fazer bonecas em tecidos e a fazer bonecas em tecidos do absoluto zero. Então, hoje nós vamos aprender como fazer mãozinha costurando a mão. Eu percebo que muitas têm muita dificuldade em fazer a mãozinha, até mesmo em costurar na máquina, né? Precisa de uma certa habilidade, né? Manuseio da máquina, domínio da máquina. Mas hoje eu vou ensinar para você que está começando, que não sabe nada sobre costura e que tem muita vontade de fazer a costura, mas não sabe por onde. É aqui que você vai começar. Então, nós vamos fazer juntas. Se você quiser, você pode pegar aí um tecido velho, um papel, uma caneta para estar anotando, enfim. Não perca essa aula, porque você vai aprender a costurar do zero uma mãozinha e a encher essa mãozinha, tá bom? E qual é a diferença entre um artesanato, entre uma boneca costurada na máquina e uma boneca costurada à mão? Alguém sabe a diferença que tem entre uma e outra? Se tem uma diferença gritante, se não tem uma diferença gritante entre uma e outra? Pois bem, eu vou falar para você. Não tem diferença nenhuma entre a costura na mão e a costura na máquina, desde que você faça uma costura na mão com paciência, com delicadeza, sem pontos muito grosseiros, com pontos pequenos, delicados, e a proximidade do ponto feito à mão, com delicadeza, com carinho, chega muito perto de uma costura de máquina. Se você também não domina a máquina, não sabe colocar o ponto correto para determinado tipo de trabalho, o seu trabalho vai ficar falho, como pode acontecer também de o trabalho feito à mão ficar falho. Mas se você fizer com toda a delicadeza, como eu vou te ensinar hoje, com certeza não vai ficar diferença, não vai ficar desejando nada para um trabalho de máquina, tá bom? Então, se você não tem máquina, você pode começar agora. Veja bem, se você não tem máquina de costura, você pode começar agora a fazer a sua boneca de pano. Mas, Isildinha, eu tenho máquina, então quer dizer que eu não posso começar? Pode. Se você tiver uma máquina de costura aí na sua casa, que tá parada, você não sabe nem como começar, então pode pegar, vai lá, liga a máquina, começa a treinar na máquina. E um detalhe importante, o ponto que você vai colocar na sua máquina é o ponto número 2, tá? Seja ela numa máquina doméstica, seja ela numa máquina industrial. Você vai usar o ponto 2, tá? Que é um ponto fechadinho, exatamente como é o ponto que você vai aprender feito à mão. Um outro ponto que é a diferença, tá? Entre uma costura feita à máquina e uma costura feita à mão, em qualidade, ela se equipara se você tiver o capricho de fazer tanto uma quanto a outra. A diferença em si, entre uma e outra, é o tempo. É o tempo com que você vai estar dispondo a fazer. É lógico que uma costura à mão vai te demorar um tempo maior do que uma costura à máquina, isso é óbvio, mas o resultado final é o mesmo. Então, nós vamos fazer juntas a mãozinha. Então, vamos prestar bem atenção em detalhes que é muito importante. Eu vou estar mostrando aqui para vocês o tipo de mãozinha que eu costumo fazer. Existem vários tipos de mãos, mas eu vou mostrar qual é o que eu costumo fazer.
Tem este daqui com os dedinhos abertos e tem este daqui com os dedinhos fechados, tá? Eu vou ensinar esse processo aqui de dedinho fechado, porque para quem tá iniciando é mais fácil estar fazendo e é mais fácil também para estar costurando na mão. Ele fica tão bonito quanto este daqui. Então, primeiro passo é desenhar numa folha sulfite ou numa outra folha qualquer a mão desejada que você quer fazer. Coloca em cima do seu tecido duplo, tá? Porque aí nós já vamos fazer os dois lados juntos. Coloca a sua mão no tecido, risca a sua mãozinha e aí começa a costura na mão ou na máquina, caso você tenha máquina. Primeira coisa que nós vamos aprender a costurar na mão é como colocar a linha na agulha. Tem um segredinho que eu vou ensinar para vocês. Vamos pegar a linha da cor do seu material, tá? E nós vamos pegar uma quantidade de linha razoável. Não precisa ser muito grande, não. Peguei uma quantidade de linha, puxei para este lado aqui a quantidade de linha. E nós vamos fazer um arquinho aqui, tá vendo? Ó, nós vamos fazer essa curvinha na linha. Então, eu peguei a linha, essa linha está no cone, e nós vamos fazer desta forma. Aqui está a agulha, nós vamos colocar no buraquinho da agulha. Pronto. Coloquei no buraquinho da agulha. E nós vamos fazer isso daqui, ó. Nós vamos dar a volta na agulha. Então, passei no buraquinho da agulha e na ponta a gente vai passar nessa argolinha, vamos dizer assim. E nós vamos puxar. Por que que a gente faz assim na costura? Porque a linha, a agulha não fica correndo na linha, ó. Ela fica firme. Então, não tem o perigo de dar muito nó, apesar que assim também dá um pouquinho de nó na agulha, mas é mais difícil e a agulha não sai da linha. E nós puxamos o restante da linha, pronto. Chegou aqui no final de uma das pontas. O que que nós fazemos? Nós cortamos e nós fazemos o nozinho. Pronto. Sobrou aqui um pouquinho da linha no nó. Um bom acabamento, nós cortamos essa parte que sobrou. Nós vamos fazer a costura na mão com o ponto atrás. Então, colocamos aqui. Nós vamos fazer um ponto bem pequenininho, olha, bem pequenininho. Quanto menor for o ponto, melhor será o seu trabalho. Então, o ponto atrás é, como já diz, nós vamos para trás. Se você for para frente, ele não vai chamar o ponto atrás. Então, no meio, entre a saída da linha com a entrada da linha, nós vamos pegar no meio. E nós vamos pegar um pouquinho mais para frente. Puxa, nós vamos para trás, ó. A linha saiu aqui, nós vamos para trás. Vamos para frente. Nós vamos para trás e para frente. Para trás e para frente. Sempre com ponto pequenininho. O segredo de costurar à mão é o seu ponto ser bem pequenininho. Se você for costurar na máquina, caso você tenha máquina, você também vai conseguir fazer essa mãozinha tranquilamente. O ponto adequado para se colocar na máquina é o número 2, que ele vai sair igual ou até um pouquinho coisa menor do que este ponto que eu estou fazendo aqui na mão. Então, nós vamos fazer a mãozinha toda nesta forma. E eu vou mostrar para vocês que tem resultado, dá para fazer tranquilamente.
O segredo da costura à mão é não ter pressa. Porque sabe aquela história que quem tem pressa come cru e quente? Na costura à mão também é isso. Então, feito devagarzinho, com tranquilidade, com calma. E aí, você pode me perguntar, mas por que você então está ensinando à mão? Se a gente tem que ter uma produção, a gente tem que estar vendendo os bonecos. Eu estou fazendo a costura à mão justamente para ensinar para você que quer aprender, que tem vontade, que gosta de costura, que gosta de fazer boneca, mas não sabe como e acha que vai precisar dispor de muito dinheiro, que vai precisar de comprar uma máquina caríssima. E eu estou mostrando para você que não, que você pode começar agora do jeito que você está. O importante é, lógico, você ter uma agulha, linha. E o tecido, Zildinha? O tecido para fazer esses bonecos é muito caro. Como eu já falei, você pode estar pegando, para você treinar isso que eu estou fazendo aqui, você pode pegar uma camiseta, você pode pegar tecidos que estiquem a princípio. Mas se você não tiver, você pode pegar o tecido que você tiver em casa, tá? Olha, eu vou aproximar aqui a câmera. Olha como o ponto fica pequenininho. E aqui atrás, ó. Tá vendo? Ele equipara ao ponto da máquina que eu estou fazendo, que é o número 2. Então, é para trás e para frente. Aí, você vai fazer a costura no seu ritmo, no seu tempo. Você pode estar treinando essa costura, por exemplo, se você tem filhinho pequeno, na hora que o filhinho tá dormindo, tá descansando um pouquinho, você aproveita na hora que ele tá indo na escola, para você poder treinar. O primeiro, pode ser que não saia essas coisas tão bem feitinhas, mas se você treinar, uma hora você vai conseguir. Fazendo a costura à mão, não precisando, não tendo necessidade da máquina, você pode começar a vender as suas bonecas agora mesmo. Você pode começar a ter a sua renda extra, não precisa ficar esperando de ter a sua máquina. Comece já a ter a sua renda extra.
aqui nós estamos, não tá no final, mas a minha linha está acabando. Então, eu vou dar um ponto e vou passar a minha agulha por dentro dessa laçada aqui e nós vamos puxar para dar um nozinho. Vamos fazer de novo para fazer um bom acabamento. Passa por dentro dessa laçada e puxa. Como nós vamos desvirar essa mãozinha, essa linha vai ficar por dentro, então não há necessidade de cortar muito rente. Eu já tenho outra aqui, uma outra agulha já com a linha pronta, preparada, então eu vou continuar o processo aqui da mesma forma, da onde eu parei. Então, aqui nós já estamos terminando. Olha como que fica bem feitinha a costura. Esse ponto atrás, ele é muito resistente. E ele fica muito perfeito. Ele fica praticamente o ponto da máquina. É aquilo que eu falei. Quanto menor for o ponto, mais resistente será a sua costura, tá? Para uma barra de calça, por exemplo, este ponto aqui, ele não é adequado. O ponto para fazer uma barra de calça seria o ponto invisível ou o pé de galinha. Mas no caso das nossas bonecas, quem está costurando à mão, o ponto ideal é o ponto atrás. O ponto alinhavo, ele vai deixar a sua peça muito frágil e pode ter abertura, pode aparecer o enchimento, e aí não fica um trabalho legal, né? Então, o ponto atrás é o ideal para o nosso trabalho em questão. E aqui a gente já vai estar chegando no finalzinho. Esse daqui é só a mãozinha. Então, ela continua no braço. Quando você for fazer o braço junto com a mãozinha, não tem este corte aqui, tá? Eu vou parar por aqui, porque o objetivo de ensinar mesmo aqui, agora, é a mãozinha. Porque a mãozinha, ela é mais complicadinha do que o braço em si, né? Então, nós estamos chegando aqui no final. Você pode estar treinando junto comigo aqui, ó. Eu fazendo, você pode estar fazendo junto aí comigo, para estar praticando. Pronto, chegamos aqui no final. Nós vamos fazer um acabamento, que é como foi feito lá nessa parte aqui, quando acabou a minha linha. Então, nós vamos dar um ponto e nós vamos colocar a agulha dentro desta laçada aqui. Se você quer que o ponto fique mais resistente ainda, você vai dar uma outra laçada. Então, nós vamos dar 2 laçadas para realmente o nosso ponto ficar bem firme e ter certeza que não vai soltar. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Veja como ficou bem costurado. Nós vamos cortar em volta ou perfilar. Muitas vezes, muitas costureiras falam perfilar, mas é cortar em volta daquela costura que você fez. Tanto na máquina quanto na mão, é só cortar. Cuidado, né? Para não cortar aonde você fez a costura. Chegando aqui bem pertinho. Cuidado, nessa volta aqui, cuidado para você não enfincar muito a tesoura e cortar a sua linha, porque senão aí vai ficar buraco entre os dedinhos. E agora eu vou ensinar para vocês o segredo de como nós vamos fazer o nosso dedinho. Pronto. Aqui nós cortamos. Nós vamos pegar o nosso vira-boneca. O nosso vira-boneca feito com o bambolê, que eu já havia ensinado. Nós vamos colocar aqui.
E nós vamos virar a nossa peça. Pronto. Esse aqui é um palitinho de churrasco, tá, gente? Nós vamos desvirar o dedão. E os nossos dedinhos aqui, ó. O nosso dedão. Onde tá? Aqui. Tá aqui. Deixa eu ver aqui. Tá perdido aqui o nosso dedão. Tá aqui. Tava achando. Pronto. Ó, um detalhe legal de se conversar a respeito. Vocês estão vendo que aqui tá meio enrugado, né? Meio... Ó, tá meio enrugadinho aqui. Fica assim, tanto a costura à mão quanto a costura na máquina, tá? E olha como fica bem fechadinho, ó. Ó, eu tô forçando aqui pra vocês verem, ó, como fica bem fechadinho, fazendo um ponto atrás. Se eu fizer este mesmo ponto, como eu te falei, no alinhavo, ele não vai ficar legal. Olha a mãozinha. Um detalhe muito legal que eu gosto muito de ensinar para abaixar, para ficar bem retinho aqui, é dar umas pancadinhas, ó. Bate em toda a costura. Olha a diferença, ó. Tá vendo? A costura fica rebaixada, fica fininha. Pronto. Ó, a costura fica fininha. Um detalhe muito legal que eu vou estar ensinando agora para vocês é este daqui. Opa, esta mãozinha aqui. Então, foi essa mãozinha que nós fizemos. Né? Foi essa mãozinha que nós fizemos aqui. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar em cima. Então, nós já batemos todo ele para poder abaixar, né? Vamos bater. Batemos todo ele, toda a volta, para que a costura fique bem baixinha, né? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a nossa mão aqui em cima, tá? Bem em cima do nosso trabalho. Um detalhe, aonde que foi feito assim, eu cortei para poder fazer os dedinhos. Então, agora nós vamos com a caneta que apaga, a caneta fantasminha, nós vamos riscar para saber onde que nós vamos costurar. Abaixa esse outro dedinho. E abaixa este outro dedinho. Aqui nós já estamos acabando, então, o nosso dedinho. Nós estamos finalizando, então, como nós fizemos nos outros dedinhos, nessas outras partes. Terminou na frente, nós vamos passar a agulha para trás e nós vamos fazer o nosso vinco. Pronto. Acabamos o nosso dedinho. Então, nós vamos pegar um ponto bem pequenininho aqui para fazer o nosso acabamento. Nós vamos passar por dentro da argolinha, puxa. Pronto. E nós vamos esconder a linha lá dentro.
olha como que ficou, olha que graça. Nós vamos agora encher nossa mãozinha, que é plumante acrílico, né, enchimento. O que nós vamos fazer? Vou pegar, essa aqui é uma chave de fenda, que eu abri aqui, fiz essa bifurcação, para ficar mais fácil para empurrar o nosso enchimento. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos enrolar, sem apertar muito, nós vamos enrolar, e nós vamos colocar direto na nossa mãozinha, no nosso dedinho. E nós vamos empurrar. Ó. Outra vez. Tentar pegar pelo menos a mesma quantidade, para colocar nos dedinhos iguais, né? A mesma quantidade igual para todos os dedinhos. Ó. Tá vendo? Outra vez. Por que que é importante estar enrolando assim? Porque se eu vou ficar chuchando, colocando a manta, né, o enchimento de qualquer jeito, um dedinho pode ficar mais gordinho do que o outro. E a gente quer um trabalho uniforme, né? Por isso que a gente faz dessa forma, porque a gente vai direcionar o enchimento para aquele dedinho específico que a gente quer. Pronto. Olha como que já pega a forma bem bonitinha. Só falta o nosso dedão. Pronto. E agora, nós vamos colocar o enchimento na nossa mãozinha. Cuidado para não colocar um enchimento muito grande, muito enchimento, porque senão a mãozinha não vai ficar bonitinha, né? Vai ficar meio estranha. Pronto. Essa aqui foi a mãozinha. Olha que graça! Vocês estão vendo que o dedinho fica certinho, ó. Tá vendo? Olha aqui, que graça! Viu como é possível fazer a boneca costurando a mão? Esse foi um pequeno detalhe que eu mostrei para você numa parte difícil da confecção da bonecaria. Muitas têm dificuldade nessa parte que nós fizemos hoje, que é a confecção da mãozinha. Então, se nós conseguirmos fazer a mãozinha com essa perfeição que ficou, que eu amei o resultado, tá? Se nós conseguimos fazer esse resultado tão eficaz nessa mãozinha, com certeza no resto do corpo, nos demais membros da boneca, a gente vai conseguir, com certeza. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com aquela artesã que acha que não pode fazer costura à mão, que não sabe que costura à mão, que tem preconceito com costura à mão, que acha que é muito feio. Mostra para ela que é possível sim. Compartilhe esse vídeo com ela.